Graças a Deus, queridos irmãos, retornando com você nesta sexta-feira à noite para darmos continuidade à meditação na carta de Tiago. Amém? Queremos neste momento convidar você, sua família, para se achegar em torno do seu aparelho, para juntos podermos cultuar e adorarmos a Deus na beleza de sua santidade. Quero te convidar também para que você pegue a sua Bíblia, pegue a sua harpa, faça este lugar aonde você está um altar a Deus. É hora de buscarmos a sua presença. Vamos orar. Curve a sua cabeça, eleve o seu pensamento ao trono da graça, porque o Senhor é bom. Amém? Ele sempre tem uma boa resposta para aquele que lhe busca e que lhe busca de todo o coração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, te damos graça pela oportunidade da vida, de nos chegarmos agora na tua presença, nesse culto de louvor e adoração ao teu nome e ensino de tua palavra. Pedimos a presença do teu Santo Espírito, que é aquele que verdadeiramente interpreta a palavra, de maneira que ela chega ao nosso coração. Abençoa, Senhor meu Deus, a cada um daqueles que estão se chegando e que se chegará esta palavra, esta mensagem, este momento todo especial contigo. Queremos pedir-te, ó Deus, em nome de Jesus, uma bênção em favor de cada habitante desta terra, que o Senhor esteja visitando com salvação e com misericórdia. Visita a nossa terra brasileira, as autoridades constituídas, Senhor meu Deus, a cidade de Araçatuba, a cada um dos teus filhos e a tua igreja. Fortalece o fraco, levanta o caído, cura o enfermo, batiza com o Espírito Santo, renova as forças, Senhor meu Deus, e dá a tua bênção. Dai-nos, Senhor meu Deus, a direção e a graça. Neste momento é o que te pedimos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Oh, glória a Deus! Vamos abrir a harpa, meus queridos irmãos, hino de número 131 da harpa cristã de valor, enche o peito e vamos adorar a Jesus. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz. De valor em valor, só por ti avançar, ó, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva à santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer, entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queiras me proteger e dos males daqui me livrar. Da manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. Em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo
em mim. Aleluia! Glória a Deus! De valor em valor, irmãos, com Jesus, sempre é melhor. Amém? Estamos aí queridos irmãos, na sexta semana de Tiago. 6 sextas-feiras meditando nesta carta, hoje capítulo 2, versículos 14 a 26. Tiago que não é depois da carta aos Hebreus. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Abra sua Bíblia e vamos fazer leitura, sabendo que a leitura da palavra de Deus santifica. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Amém? Capítulo 2, versículos 14 a 26. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra esta tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei minha fé. Crê tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obra é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vê como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu as Escrituras, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não só por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Queridos irmãos, sexta semana com Tiago, e agora nós vamos para o segundo pêndulo da balança. Não se esqueça que nós estamos tratando essa interpretação como uma balança. Amém? Tiago é a vida cristã na sua praticidade de vida, o dia a dia, o cotidiano, e vivendo e enfrentando a vida e sabendo como enfrentá-la. Primeiro pêndulo, primeiro peso, sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, que vai me dar discernimento, entendimento, graça, para que eu possa, viver esta vida e também desenvolver junto ao meu próximo, junto à minha família e em todo o segmento da sociedade e também na igreja. E agora, queridos irmãos, na sexta-feira passada nós falamos daquela haste que segura os pêndulos, que está no meio da balança. Ela se chama misericórdia. E agora, do outro lado, vai vir fé e obras, que vai dar o equilíbrio a esta interpretação de Tiago. Amém? Esta carta do irmão do Senhor, que foi tão questionada no princípio, mas que para nós ela é palavra de Deus. Então, hoje, queridos irmãos, nós vamos falar da questão da fé e da obra. Fé e obra. E nós, naquelas primeiras passagens ou meditação nesta carta, vimos que não há atrito, não há contrito, não há discordância no assunto da fé e obras de Paulo e da fé e obra de Tiago. Não é? A obra não salva, mas a fé salva. A que Tiago está se referindo é a continuidade desta fé de salvação que opera a obra. Amém? Pelo fruto conhecereis a árvore. Então é muito importante eu saber da importância da obra. Aceitamos a Jesus. Vimos do mundo, não é do lugar, não é de maldição, de morte eterna. Jesus nos salvou, nos deu roupa de salvação.
E agora nós precisamos desenvolver esta salvação na medida do conhecimento de Cristo. E à medida que caminhamos com Cristo, mais parecido com Cristo ficamos. E é este desenvolver que Tiago vai trazer na vida do dia a dia, esta sabedoria e graça para entender, e esta sabedoria e graça na fé e obras para servir. Servir ao próximo, servir à comunidade cristã. Amém? Então é a mesma fé. E vamos observar que Paulo também fala da importância das obras. Sim, na sua carta em 1 Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Observe esta palavra, operosidade. Então, a fé que opera. Ela não pode fazer para a salvação, porque a salvação é algo de Deus para conosco. O que nós temos que fazer? Aceitar. E até este aceitar, nós temos que ser convencidos, e quem faz isso é o Espírito Santo. Esta fé que nós temos estava em nós morta. Desperta tu que dormes, quer dizer, ela tem que ser despertada. E quem desperta? A palavra de Deus. E o convencimento desta palavra na ação do Espírito Santo. E a continuidade desta salvação, agora por obras. Amém? Esse serviço cristão, ele está dizendo para aqueles irmãos de Tessalônica como eles eram operosos, como eles tinham obras e fé. O segundo versículo, para assentar melhor ainda esse pensamento também de Paulo, está na sua segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, que diz assim, por isto também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Amém? Tá certo? Para a salvação, não existe obra. A salvação é uma dádiva, é um presente. Não tem como eu pagar, não tem como eu operar para receber. Foi através da sua morte vicária na cruz do Calvário que me deu acesso a esta salvação. E isto não é por obras, é dom de Deus. Se recebe pela fé esta graça, que é um dom que nós não merecíamos, que é aquilo que não podíamos alcançar pelos nossos méritos. Não existe mérito para com a salvação. A salvação é algo divino que vem, nos encontra e nós temos que aceitá-lo. E aceitando, fazemos partícipe agora da salvação e de todas as bênçãos e promessas de Deus. E agora então, este continuar de vida cristã vai falar-nos de obras. Então você observou que Paulo também valoriza a obra, a operosidade da vossa fé e obras. Não é? Aqui no versículo 11, obras e fé, bondade de obra e de fé. Então observe que é o continuar desse trabalho. Tiago está colocando agora o segundo pêndulo na balança e equilibrando esta sabedoria de Deus com obra e fé, para viver a vida, para dar continuidade ao exercício cristão diário. Amém? Outra coisa que vai mostrar-nos esta questão de obra e fé é o dinamismo do cristão. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Este serviço é dinâmico, é espontâneo, é algo que o crente se vê como necessário fazer. Quando ele vê algo que está acontecendo e que ele pode fazer, ele deve de fazer. Não esperar pelo que o outro faça, sabendo você o que tem que fazer, faça-o conforme as tuas forças. Isto é obra e fé. Amém? Então a salvação produz no homem e na mulher o verdadeiro sentido do serviço cristão. Sim, viemos para servir. Amém? E interessante que quando nós olhamos a questão do serviço, nós temos que ver como que a igreja primitiva trabalhava, irmãos.
aqueles primeiros cristãos, como que eles faziam. Vamos ler isso em Atos capítulo 4, versículos 32 a 35. Da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e de todos que haviam, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra, casa, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, e então estes distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então passava por uma cariação. E os apóstolos aqui, parece que o trabalho social era muito abrangente. Essa expressão de Lucas, qualquer um, parece que sai fora também da comunidade e alcança aquele que está do lado de fora. E isso demonstra nele o quê? O caráter cristão. Este serviço, essa dinâmica de dar, de oferecer, de contribuir, de se fazer chegar na hora da necessidade. Isto é o outro pêndulo da balança. Num, nós vemos a sabedoria para viver em sociedade, para viver com a família, para tratar negócios, a sabedoria que vem do alto, descido do Pai das luzes, em que não há sombra, não é, e nenhum tipo de variação. Agora eu tenho obras e fé. Para quê? Para atender esta sociedade, os domésticos da fé e todos aqueles que chegam à minha porta. E queridos irmãos, nestes dias, nós estamos vivendo um problema e um problemaço. E isto é um problema que está abatendo vários países do mundo e etnias. Porque quando Tiago abre a sua carta, não é? Quando você abre a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1, você vai ver que Tiago destina a sua carta a quem? Aos da dispersão. E o que está acontecendo hoje? Muita gente está saindo do seu país. Saindo da sua terra. Por que eles estão saindo? E isto está sendo um problema a nível mundial. Êxodos de pátrias, de terra, saindo de seu lugar. Por quê? Por causa da fome. Por causa da perseguição política, ideológica. Por causa da perseguição religiosa. Quem não viu esses dias atrás aquela cena que marcou, não é? Os exilados, daquele bebê morrendo na praia. Problema social. O mundo está em choque. O mundo está vivendo um momento de dispersão. Olha a América Latina. Olha aqui os nossos vizinhos. Nós não precisamos ir muito longe. Olhe no cruzamento de nossa cidade aqui, nos principais semáforos, você vai ver lá um cidadão de um certo país buscando auxílio porque saiu de sua terra devido à fome, à perseguição e a tantas coisas. Então o problema é social. E eu, como crente, neste tempo, tenho investido em mim o serviço cristão. E à medida que eu posso fazer chegar, devo de fazer chegar. Deus não pede que nós façamos nada do que podemos fazer. Se temos dois, podemos dividir com um. E é este o trato que Deus quer, este equilíbrio, esta sensatez cristã, para que alcance o próximo. E nós estamos vendo, não é, sendo sacudido. Olha a Nicarágua, esses tempos atrás, saíram milhares de pessoas, passando as fronteiras na América Central, indo para os Estados Unidos. Não é? Lembra-se quando eles chegaram no México, famílias mexicanas ajudando aquelas famílias que estavam em um êxodo por causa de perseguição. Porque já não havia sentido de viver, era viver ou viver. E a vida é o maior patrimônio do ser, é a maior dádiva de Deus e também, não é? É o maior patrimônio, o direito à vida. E nessa busca de vida, você tendo uma condição de poder ajudar, não se arreste, estenda a mão, ajude. Fazendo isto, isso também não salva, mas é uma ação da fé, porque não é por obras. Quer dizer que eu, como pessoa, já no senso comum de ser,
eu já ajudo. Imagine como cristão. Tiago está dizendo a essa gente que está dispersa, que se você se conseguiu, não é, se equilibrar em um lugar que você está, não se esqueça que existem teus irmãos, que existem teus vizinhos, e que você pode socorrer, alcançar. O que diz o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Quem é o próximo? Aí nós vamos àquela grande, não é, pergunta, aquela grande história de Jesus, não é, do homem, o bom samaritano, que é uma história que Jesus usou para falar sobre quem é o próximo. O homem caiu lá, semi-morto, um judeu. O sacerdote, o levita, passou de largo, não o atendeu. Mas indo o samaritano, passou próximo e atendeu a necessidade daquele homem. Ali está a figura de quem atender. Havia rixa entre eles, havia disputa entre eles, até a língua era deles diferente no sotaque de falar. Lembra-se da samaritana? Que tenho eu a ver com você que é judeu? Você não sabe que a gente não se comunica? Olha, mas quem é o próximo? É aquele a quem você pode estender a mão. Amém? Serviço social também não é cego, não é desentendido. Não se faz para alcançar alguma coisa em benefício em troca. E saiba que no serviço social não existe fim. Jesus mesmo disse, o pobre sempre estará convosco. Parece que isto é um problema da humanidade. Desde quando a humanidade se entendeu por ser humanidade? Desde quando começou a se levantar as grandes civilizações. A pobreza, as lutas do dia a dia de cada um de nós. Mas nós, tendo a condição, façamos enquanto é tempo. Tiago está despertando esse cristão que está exilado, que está fugindo, que está disperso, que não está na sua terra, a valorizar. Se você conseguiu, não é, encontrar o teu lugar, assentou os teus pés e pode fazer, mostra-me a tua fé com tuas obras. Interessante que Tiago está trabalhando esse texto com muito cuidado. Tiago sabe que a questão social ela é uma questão delicada. Qual foi o problema lá? Não é? Nós lemos aqui capítulo 4, mas se nós lemos um pouquinho depois, no capítulo 6, vai vir a instituição do diácono. E por que se instituiu os diáconos? Por um problema social. Por quê? Porque as mulheres não estavam recebendo alimentação. Aquelas mulheres gregas que casaram-se com judeus. E como fazer? Se levantou os diáconos para atender o trabalho social da igreja. Amém? O primeiro trabalho da igreja sempre vai ser espiritual. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Este é o primeiro tato com a igreja. Agora, a igreja deve, meus irmãos, depois de pregar o espiritual, explicar o espiritual, apresentar Cristo como Salvador, deve de estender a mão para o social. E aqui, então, quem estender a mão? A todos quanto pudermos estender as mãos. Aqui ultrapassa a questão religiosa, ultrapassa a questão congregacional, ultrapassa isso. É o ser humano que tem que ser atendido. A vida tem um valor preciosíssimo para Deus. Amém? E saiba, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Quem faz o bem nesta terra, colhe o bem que ele faz. Amém? E ele vai agora, Tiago, trabalhar com muito jeito esse momento, porque certamente está se despertando aqui coisas que antes não havia sido despertada. Por que eu tenho que ajudar? Ele também tem 2 braços, tem 2 pernas, tem 2 olhos, tem um nariz, tem uma boca, tem 2 ouvidos, ele tem saúde. Por que eu tenho que fazer? Então, certamente, algumas coisas estavam corroendo ele por dentro, ainda mais nos dias de hoje de pandemia. Não é? Onde muitas coisas estão sendo fechadas, onde os trabalhadores estão diminuindo, tudo vai sofrer, até que se aplaque. Você nunca foi endividado uma vez? Saiba o que é dívida. O que acontece quando você fica endividado? Para você voltar a ter uma situação estabilizada, você soa. Depois que você paga as contas, aí depois disso, meses e meses, é que você vai estabilizar a sua situação. Então, isso que nos sobreveio não vai passar agora. Não vai ser assim. Pode haver um auxílio de lá, um acudir de cá, mas para tudo se estabilizar como era antes,
vai demorar um pouquinho. Foi uma perda grande. E a perda aqui, ela está só acima do material, está no sentimento, porque foi a morte. São quase 400 mil no Brasil. E se você somar em tudo, quanto não vai ser? Então observe, porque quando também traz o trauma sentimental, a gente se sente acuado. E parece que tudo perdeu sentido na vida, e até o sentido de servir. Não. Se você tem, e se você está, é hora de servir. É hora de estar e de se fazer presente. Tiago vai tratar esse caso, não é do segundo pêndulo desta balança, aonde a haste central é a misericórdia. De um lado, a sabedoria que vem de Deus, do outro lado, fé e obras, para falar de dois personagens, Abraão e Raabe. E ele diz assim, olha como Abraão apresenta a sua fé. Deus lhe pediu o seu filho e ele não levou ao Moriá. Na hora que ele estendeu a mão, para não é sacrificar o filho, o que fez Deus em seu favor? Não faça tal, porque agora sei que temes a Deus. Deus estava provando a fé de Abraão. E a fé de Abraão não foi provada por algo invisível, tinha que ser algo visível, entregar o seu filho como holocausto lá no Moriá. Mas o que aconteceu? Deus não queria a morte de Isaque, mas queria ver a atitude de Abraão demonstrada numa ação visível. Mas Deus também trabalha, porque atrás de Abraão estava a providência, que é o Cordeiro. Que bonita a palavra do Batista, não é? Que quando Jesus está chegando para ser batizado por ele no Jordão, ele diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele demonstra, figurando a questão de Abraão, a fé e a sua obra, a fé e a sua ação. A fé não é invisível, a fé se tornou visível na demonstração do pedido que Deus lhe fez. Outra coisa, ele vai colocar aqui, meus queridos irmãos, uma pessoa que no seu país era uma mulher da vida. E ele chama ela aqui, não é? De uma pessoa que era prostituta em Jericó, Raabe. A meretriz, ele usa essa expressão. Nunca se esqueça, querido irmão, que ele, Tiago, tem conhecimento profundo, tá certo? Do Antigo Testamento. E se você fizer uma colocação, vindo agora na minha mente aqui, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 5. Quem está na genealogia de Jesus? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão está aí. Abraão gerou Isaque, Isaque é Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar, Pérez a Zera, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naazon, Naazon a Salmão, Salmão gerou a Raabe. Está lá na genealogia. Ele utiliza, para que você veja como ele e Mateus, não é, estão numa linha só de pensamento. Porque parece que existe um paralelismo entre Mateus e Tiago no que concerne a questão do judaísmo, do judeu. E ele utiliza agora Abraão, está na genealogia, e utiliza Raabe, que também está na genealogia de Jesus, para fazer aqui uma comparação da fé que se demonstra por obra. Raabe não somente ocultou os espias, Raabe lhe mostrou o caminho que eles podiam sair tranquilos. Eles saíram pelo muro, porque Raabe morava em cima do muro. Ela teve que marcar um sinal na sua casa. O muro foi implodido, mas a casa de Raabe ficou intacta, porque ela demonstrou a sua fé com uma ação de esconder e de demandar em segurança os espias que não havia sido enviado por Josué. Então observe que a nossa fé tem que ser demonstrada numa atitude de obras. Que a nossa luz nesse tempo, queridos irmãos, esteja cada vez mais brilhante e brilhando a esta sociedade.
O crente, queridos irmãos, ele tem a condição de fazer, porque ele já se livrou dos vícios deste mundo. Ele não gasta seus recursos econômicos com aquilo que não tem valor para a vida. Ele sabe aonde colocar os seus recursos. E na medida desses pequenos recursos que ele tem, ele consegue ser abençoado e multiplicar isto a muito. E nunca se esqueça que Deus é um Deus de multiplicação. Se você às vezes não fica ranzinza, segurando com a sua mão aferrado isso daí, faça que nem o menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, deposite-os na mão de Jesus, porque na mão de Jesus tem milagre. Quem é o próximo? Não é só os da minha família, não é só daqueles que fazem a mesma fé do que eu, são todos aqueles que eu posso ajudar. Queridos irmãos, foi aí esta palavra para vocês. Já estamos no segundo pêndulo, já equilibramos a balança de interpretação de Tiago. Nunca se esqueça, a haste do meio é a misericórdia. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e você tenha uma feliz noite de segunda-feira e neste sábado você se desperte para um final de semana abençoado em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te damos graça pela oportunidade de ter trazido a Tua palavra. Continue conosco, Senhor, falando no íntimo de nosso coração. Nos abençoa, Senhor, meu Deus e meu Pai, e dá-nos esse despreendimento para poder servir nesse tempo da agonia humana. Tempo, Senhor, meu Deus e meu Pai, de êxodos humanos, os nicaragüenses, os venezuelanos, os africanos, não é? Aqueles povos do Oriente que estão em fugas em massas de seus países, fugindo da fome, da perseguição religiosa, política, da opressão, Senhor, meu Deus e meu Pai, para poder ter o direito a viver. Senhor, meu Deus e meu Pai, tem misericórdia, abre portas e caminhos e dá a Tua bênção com a Tua mão. Continua conosco, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Levante sua mão para o céu, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com as nossas vidas e que juntos possamos dizer amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.